Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Faz tempo que eu não coloco conteúdo aqui nesse canal, porque eu tinha desistido de gravar. E aí eu tinha arrumado um emprego, CLT, mas não deu certo. Fiquei só 45 dias no emprego e eu pedi pra sair, porque eu arrumei um emprego e esse emprego necessitava que eu fizesse hora extra. Meu horário era de 8 até as 18, mas eu tinha que trabalhar até 9 horas da noite, e sábado, e muitas vezes o domingo. E eu não aceitei, porque eu quero algo que seja um bálsamo para minha vida e não nada que me cause tormento, porque para mim não é bom. Eu tenho meus afazeres, né? Sou uma dona de casa e eu preciso cuidar da minha vida pessoal também. Eu preciso ganhar dinheiro, mas nem tudo é o financeiro, né? Às vezes a gente precisa do financeiro, que é importante, mas a gente precisa dar atenção para nossa família, né? Para nossa casa e tudo. Aí eu sigo procurando novamente um emprego e sigo correndo atrás de algo que seja bom para mim, que esteja encaixado dentro do que eu necessite. Então, pessoal, eu arrumei um emprego numa empresa. Eu fugi do comércio, eu falei, não vou trabalhar em comércio, porque comércio ele suga muito você, ele suga muito sua vida pessoal, ele não te dá tempo pra nada, você tem que trabalhar os finais de semana, e dona de casa não tem condição de ter um emprego no comércio. Porque eu sei que tem muita dona de casa que tem, tá, pessoal, mas eu tô dizendo por mim, eu não tenho condição de arrumar emprego no comércio. Porque eu vou ser sincera dizer, gente, eu sei que a escala 6x1 é triste, mas eu odeio trabalhar final de semana. Não trabalho final de semana. Aí, gente, rodei, deixando currículo. Fiquei 1 ano desempregada, esperando por uma oportunidade de um emprego, uma vaga em alguma empresa, né? Como vocês sabem, eu acho que eu não comentei aqui, mas eu sou assistente administrativa, assistente de compras. Eu tenho experiência na área, já trabalhei por mais de 3 anos na área. Aí eu falei, não, tudo bem, vou esperar, né? Porque uma hora ou outra vai acontecer, né? Eu vou arrumar uma vaga, vai surgir. Aí tá bom, surgiu um emprego numa empresa aqui da minha cidade. Fui, fiz a entrevista e tal. Foi perguntado pra mim se houvesse possibilidade se eu trabalharia no final de semana. Eu falei, tudo bem, eu trabalho, tipo assim, não vai me custar. De vez em quando tiver uma alta demanda, quando as coisas estiverem muito apertadas, não vai me custar trabalhar um sábado no mês, ou um sábado a cada 3 meses, né? Isso não é problema pra mim. Só, pessoal, que não era um sábado por mês, era todos os sábados. Tipo assim, a empresa pagava pelas horas, né? Mas, porra, trabalhar todos os sábados, mano. E tem uma coisa, durante os 45 dias que eu trabalhei lá, eu trabalhei até 8 horas, 8h30, 9 horas da noite. Eu tenho todos os coisinhas de ponto que eu guardei, eu vou pegar agora minha rescisão dia 29. E foi todos os dias, até 9 horas da noite. Eu falei, cara, eu não tô vivendo. O que adianta eu ganhar dinheiro se eu não consigo nem gastar? Se eu não consigo sair no sábado, se eu não consigo sair cedo dentro do meu horário pra poder ir na rua gastar meu dinheiro. Não, tá errado isso aí. Porque, tipo, se eu trabalhasse no comércio, pessoal, ainda teria mais qualidade de vida, porque pelo menos eu tava ali dentro do comércio todos os dias. E o comércio tem hora pra fechar, né? O comércio fecha 7h30, 8 horas da noite. Eu trabalhava até 8h30, 9 horas da noite, todos os dias. Aí o que a gerente me falou foi o seguinte, que isso era temporário, que era só até a gente terminar de fechar, de fazer uns fechamentos. Não vou falar de que se trata, não. Tinha muitos fechamentos pendentes, né, pra poder fazer, desde o mês de julho. E aí eu peguei firme com a outra menina e começamos a fazer. Eu falei, não, a gente precisa terminar isso aqui, a gente precisa terminar isso aqui. Só que eu percebi que, tipo, esses fechamentos que a gente faz, todos os dias tem abertura. Você fecha 20 e eles abrem 10. Fecha 20 e eles abrem 10. Então, é um negócio meio complicado. Tipo, é uma terra que você joga no buraco, um buraco que ele nunca termina, né? E aí eu fui percebendo que eu tava enxugando gelo. Um gelo infinito. Mas a gente correu. Mesmo assim, a gente fez muito. Eu produzi muito. Se fosse pra poder perceber por produção, eu produzi muito. Muito mesmo. Só que a gerente teve uma reunião com a gente. E eu senti
que eu tava sendo cobrada por uma coisa que não era culpa minha. Tipo, eu achei ridícula a reunião que ela fez. E que me irritou bastante. E teve uma coisa que ela falou na reunião que eu não aceitei, tipo, aquilo desceu quadrado na minha garganta. Ela falou assim, teve uns 2 dias antes, eu me encasquetei e saí no meu horário, 6 horas. Peguei minha bolsa e fui embora. Falei nada, falei, ó, meninos, tchau, até amanhã. Aí nessa reunião ela falou que quando a gente precisasse sair cedo, era pra gente avisar. Cedo? Eu nunca saí cedo. Eu saí no meu horário, 18 horas. Ninguém é obrigado a fazer hora extra. Isso me deixou com tanta raiva. Eu fiquei tão mordida. E aí na reunião eles falaram que tinha avisado na entrevista. Só que eles não avisaram, pessoal. Eles falaram que eu falei com vocês aqui, que eles perguntaram se precisasse, se eu poderia fazer hora extra. E é o que nem eu falei com vocês. Eu falei que sim, mas tipo, quando fosse necessário e esporádico. Eu entendo que o setor tinha uma alta demanda a ser entregue, mas não é justo. Aí, ok, pessoal. Depois dessa reunião, eu fiquei remoendo, fiquei ruminando essas palavras que foram faladas sobre sair cedo. Que cedo, mano, que cedo. Tô saindo no meu horário cedo. Aí, quando foi na semana seguinte, eu resolvi que eu ia pedir rescisão do eu ia pedir pra não renovar os mais de 45 dias, que eu não ia querer ficar. Só que eu fiquei esperando que ela viesse falar comigo, a gerente. Mas ela é de uma arrogância. Ela é de uma arrogância e de uma soberba absurda. Ela é extremamente soberba, extremamente arrogante, extremamente metida besta. Eu avisei, eu informei a minha colega de trabalho, que foi a menina que me treinou, sou grata a ela e tal, mas é uma X9. Mas eu já sabia, tipo, eu avisei pra ela no sábado que eu ia sair, que na segunda-feira eu ia dar um informativo, e eu já sabia que ela ia correr e contar pra ela. Já sabia. Tipo assim, eu já fiz isso já de caso pensado. Só que eu pensei comigo, o setor está precisando de pessoas pra trabalhar. Eu dei o meu trabalho, eu fiz um ótimo trabalho, e talvez ela venha conversar comigo, né? E aí eu vou impor minhas condições. Simplesmente eu falei com ela, e ela falou, tá bom. Falei, ok, vou seguir com a minha vida. Segui com a minha vida, e aqui estou eu, desempregada novamente. Me arrependo? Não, não me arrependo. Porque só ficaria bom pra mim, pra eu trabalhar lá, se encaixasse dentro das minhas condições. De chegar a minha hora de ir embora, 6 horas da tarde, eu pegar e poder ir embora, não fazer mais hora extra, e não trabalhar nem sábado nem domingo mais, nunca mais. Mas, infelizmente, é da cultura da empresa, gente. Então, é isso que eu falo. A gente fica desempregado, a gente fica desesperado para arrumar alguma coisa, porque a gente precisa trabalhar, mas às vezes o tiro sai pela culatra, porque a gente pensa, né, que é uma coisa que vai ser bênção, e não é bênção, é cilada, né, é cilada. E antes eu tivesse desempregado até hoje, que pelo menos eu estaria mandando currículo, e quem sabe eu teria entrado num lugar melhor para trabalhar. Aí só me atrasou, me fez ficar chateada, porque eu fiquei me perguntando quando que o ser humano se tornou descartável. Quando que o ser humano se tornou descartável? Porque eu me senti extremamente descartável. Porque eu prestei um bom serviço, prestei um bom atendimento, tanto é que eu e a outra menina, nós fechamos mais de 800 processos abertos. Mais de 800 num prazo de menos de 20 dias. Por quê? Porque antes dos 45 dias eu estava fazendo outra coisa. Fiquei, acho que uns 10 dias trabalhando com outra coisa. Eu entrei para esse setor, os primeiros 10 dias eu trabalhei com outra coisa, tava tudo bem, eu tava feliz, eu tava saindo no horário certinho. Eu tava saindo umas 6h30, 6h40, pra mim tava ok, porque aquela confusão de gente do ônibus já tinha aliviado, e eu não tava com essa pressão de fazer hora extra, e eu não precisava trabalhar dia de sábado, e nem domingo. Aí depois ela puxou a gente pra esse outro setor, lascou com tudo, ferrou com tudo. E aí é o que eu falo, gente, a gente fica nessa ansiedade de voltar pro mercado de trabalho, acaba que a gente aceita qualquer coisa, né, qualquer vaga, a gente não procura se informar. Eu dou a oportunidade de dar certo pra mim, né, eu me dou a oportunidade de tentar, de fazer dar certo, mas eu meto os pés pelas mãos, infelizmente. Não é bom pra mim, não foi bom pra minha família, não foi bom pro meu marido, não foi bom pra ninguém. Foi extremamente cansativo, extremamente estressante.
E no final eu acabei me sentindo descartável, que eu acho que é uma das piores coisas que o ser humano pode sentir. O ser humano se sentir descartável. É muito ruim, gente. Muito ruim você se sentir descartável. Porque parece que você não tem valor nenhum. Eu entendo que o mundo corporativo é cruel, mas ao mesmo tempo é muito triste mesmo. E é isso, pessoal, esse é só um desabafo. Agradeço por vocês terem me dado um minuto da atenção de vocês e até mais.